Livro de Reis, capítulo 17, versículo 1, nos relata a Santa Escritura, dizendo: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus, em cuja presença eu estou, em cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, ele foi um homem ímpar, segundo a minha humilde opinião, um homem extraordinário que se levantou. Ele foi um homem que aparece num cenário bíblico em meio a um caos, em meio à apostasia. Esse homem, cujo já é citado no versículo 1, que é Acabe, é o rei de Israel, é a autoridade máxima constituída no reino de Israel. Esse homem vai nos dizer a história que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, se desviando dos mandamentos do Senhor, se desviando das ordenanças do Senhor. E não somente isso, como se fosse pouco ainda, vai nos dizer a história que ele fez o que era mal e ele fez o que era pior do que todos os reis que antecederam a ele. Todos os reis que vieram antes dele fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas ele fez pior do que todos eles. Como se fosse pouco este pecado, vai nos dizer ainda que ele vai tomar uma mulher estrangeira para ser sua mulher. E não era qualquer mulher, era uma mulher cujo nome era Jezabel. E Jezabel, quando ela vem da sua terra para a terra de Israel, para casar-se com este homem ímpio chamado Acabe, ela traz os seus costumes, ela traz a sua cultura, ela traz a sua adoração aos seus deuses para a terra separada de Israel. A terra que deveria ser separada, o povo que deveria ser separado dos costumes de outros deuses, de outras nações pagãs. Mas agora, Acabe, quando ele traz Jezabel para o seu reino, para o seu palácio, traz consigo também a adoração a deuses estranhos, em especial a um deus, a um pseudo-deus chamado Baal e a uma deusa chamada Azera. Então agora o povo de Israel, a descendência de Abraão, os filhos de Israel, agora eles começam a se dobrar diante de Baal. Eles começam a servir a Baal. Eles começam a render sacrifícios a Baal. Vai nos dizer que Acabe, ele levanta, ele edifica um altar para Baal. E agora o povo, eles começam a apostatar de sua fé. Eles começam a deixar de servir unicamente a Jeová, ao seu Deus, para servir a Baal e a deuses estranhos. Mediante então a esta apostasia, Elias, ele vê que está se levantando grande apostasia no reino de Israel. E essa mulher, cujo nome era Jezabel, lançou mão de todos os profetas que haviam do Senhor. Todos os profetas do Senhor então foram mortos. Mas escapou-se Elias e aqueles 100 homens que Obadias escondera de 50 em 50 e o sustentara com pão e água. Desses remanescentes teve um, cujo nome era Elias.
E esse Elias, citado no seu versículo 1 do capítulo 17, era um homem de uma ousadia, de uma intrepidez inacreditável. E esse Elias, esse remanescente, é o que chega até Acabe. Acabe, ele era o rei, ele era a autoridade máxima constituída no reino. Acabe não andava sozinho. Eis que um dia então estava Acabe com os seus soldados, com seus guarda-costas, com seus generais. E eis que se levanta um homem sem renome, um homem sem influência, um homem que não era conhecido por ninguém, chega diante do rei, da sua comitiva, diante da sua autoridade, e com uma intrepidez e uma autoridade que não se havia em homem algum, ele se levanta e diz essas palavras: Vive o Senhor Deus, em cuja face eu estou, que não haverá chuva, nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Sabe o que Elias estava dizendo? Ele estava dizendo que os pecados de Acabe fez com que todo o povo pecasse também. Sabe o que Elias estava dizendo? Os pecados da nação, os pecados de Acabe estavam chegando-se até o Senhor. E eis que então todo pecado, toda semeadura tem uma colheita, todo pecado tem uma consequência. O Senhor, ele já havia dito na sua palavra que se o seu povo se desviasse dos seus caminhos e apostatarem e lançarem as suas fés sobre deuses estranhos e servissem a outros deuses, Deus então cerraria os céus de sobremaneira que não teria chuva. Então, baseando-se na lei do Senhor, baseando-se na palavra do Senhor, Elias, ele se chega até o rei com uma ousadia, com uma autoridade, sem medo da morte. Ele chega até o rei e diz: segundo a minha palavra não terá chuva, nem orvalho. Elias, ele estava desafiando não somente o rei, mas Elias, ele estava desafiando agora o Deus de Acabe, o Deus de Jezabel. Ele estava desafiando agora o pseudo-deus que eles estavam servindo. Baal, ele era tido como o Deus da colheita. Eles serviam a Baal porque era pregoado em Israel que Baal era o responsável da chuva. Quando lembramos do Egito, lembramos dos seus inúmeros deuses, lembramos que dentre eles tem um Deus chamado Sol, mas esse Baal, ele é o oposto desse Deus Sol, desses pseudos deuses. E então Jezabel, então os pseudos profetas, ou melhor, os falsos profetas de Baal, eles apregoavam a nação, e eram 450, apregoavam a nação que eles tinham chuva, porque Baal mandava chuva. Baal era conhecido entre a nação de Israel como o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus da cega, o Deus da colheita. O povo, eles dependiam da colheita, o povo, eles dependiam da agricultura, e agora era pregoado que esse tal Baal era o Deus que mandava a chuva, e sem a chuva não tinha colheita, sem a chuva não tinha o alimento nas mesas do povo de Israel. Ou seja, estava sendo apregoado: se vocês têm alimento nas suas mesas, é porque Baal providenciou, porque Baal é o Deus da chuva, porque graças a Baal vocês têm colheita, porque graças a Baal vocês têm um mantimento. Eles serviam um pouco a Deus e serviam um pouco a Baal. Jesus, ele disse: se vocês quiserem servir a Deus, escolhe um.
Não se pode servir a Deus e a Baal, não se pode servir a dois deuses, ou você agrada um e desagrada o outro, porque não se pode agradar a dois. Eles então estavam servindo a Baal e apresentando a ele sacrifícios, atribuindo a ele um benefício que somente o Deus Todo-Poderoso podia lhes dar, que era a chuva seródia, que era o orvalho. Então Elias, quando ele se apresenta diante de Acabe, no capítulo 17, versículo 1 do livro dos reis, dizendo: segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho. Ele está dizendo: se Baal, a quem vocês servem, verdadeiramente é Deus, então que ele mande chuva a partir de hoje. Ele é Deus? Manda chuva. Eles estavam servindo, se sujeitando a Baal, porque Baal era o Deus da chuva? Muito bem, então se Baal é Deus da chuva, a partir de hoje, manda chuva que eu quero ver. Elias, ele dá essa palavra e ele se ausenta. Vai passar uma semana sem chuva, passa um mês sem chuva, um ano sem chuva e sem orvalho. Acabe agora está procurando Elias em todos os reinos, em todos os cantos, mas veio a palavra do Senhor dizendo para ele se ausentar, para que fosse cumprida a palavra do Senhor, para que todo o povo posteriormente pudesse ver e reconhecer que só havia um Deus. Baal não era Deus, coisa nenhuma. Havia apenas um Deus verdadeiro, um Deus genuíno, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Era o Deus de Israel, era o Senhor Jeová. É Ele que mandava o sol, é Ele quem mandava a chuva, era Ele responsável pela colheita, era Ele o responsável pelo mantimento, era Ele o responsável pela providência na vida deles, mas eles abandonaram a Deus para servir a Baal, porque acreditavam que Baal mandava a chuva. Então Deus levanta um profeta para dizer: se é Baal que manda a chuva, mande a partir de hoje. E vai nos relatar agora as Sagradas Escrituras que durante 3 anos e meio, não houve chuva, não houve orvalho sobre Israel.